Eu me chamo Felipe, tenho 34 anos e sou de Belo Horizonte. Esse relato aconteceu comigo em julho do ano passado, quando eu fui acampar com um amigo de infância, o Rodrigo, numa região da Mata Fechada perto de Ipoema, um distrito de Itabira, em Minas Gerais. A gente sempre gostou de trilha e acampamento, e como era época de férias, decidimos passar 3 dias na Serra do Intendente, uma área linda, cheia de cachoeiras e trilhas pouco conhecidas. A gente não queria lugar movimentado, então procuramos um trecho mais isolado da serra, onde, segundo algumas postagens em grupos de trilheiros, havia uma cachoeira sem nome, acessível só por uma trilha antiga, usada por moradores da região décadas atrás. Essa trilha não aparecia no mapa, só em relatos e fotos esparsas. Parecia perfeito. Saímos de BH numa sexta de manhã cedo e chegamos em Ipoema por volta das 10. De lá, seguimos mais 30 minutos de carro por uma estrada de terra até uma entrada de mata fechada. Deixamos o carro encostado perto de uma porteira abandonada e seguimos a pé, com mochila cargueira, barraca, água e comida para 2 dias. A trilha era mesmo pouco usada. Tinha partes que a gente tinha que abrir passagem com facão. Apesar disso, o lugar era lindo. Mata densa, sons de pássaros, cheiro de terra molhada. A gente andou umas 2 horas até encontrar um descampado plano, perto de um córrego, ideal para montar acampamento. Não vimos ninguém o caminho todo, nem um rastro recente. Era como se ninguém tivesse passado por ali em semanas. A primeira noite foi tranquila. Jantamos miojo com salsicha, demos risada lembrando da escola e dormimos cedo. No dia seguinte, sábado, planejamos encontrar a tal cachoeira. A trilha continuava para dentro da mata, e como estávamos animados, resolvemos levar só o essencial: lanche, lanternas, canivete e celular, embora sem sinal. Marcamos o ponto de GPS do acampamento no celular, só por precaução. Depois de umas 2 horas de caminhada por uma trilha cada vez mais fechada, achamos uma clareira que parecia levar a um vale mais fundo. O terreno começou a descer bastante. Estava tudo muito úmido e as árvores pareciam mais retorcidas, com cipós grossos e musgo cobrindo quase tudo. O ar também ficou mais frio, mesmo sendo quase meio-dia. Foi quando o Rodrigo parou e apontou para frente. Havia uma espécie de arco natural feito de galhos caídos, como se alguém tivesse empilhado intencionalmente. Era estranho. Não parecia algo que o vento ou a natureza faria por acaso. Mas o Rodrigo, curioso como sempre, quis passar por baixo. Eu hesitei, mas acabei seguindo ele. Logo depois do arco, a trilha desapareceu. Era só mata fechada. Mesmo assim, Rodrigo insistiu em continuar, dizendo que devíamos estar perto da cachoeira. Eu já não estava tão confiante. O lugar tinha um clima estranho. O silêncio era forte. Não dava para ouvir nem os passarinhos, só o som dos nossos passos nas folhas secas. Foi quando eu parei para amarrar a bota e disse para ele esperar. Ele riu e continuou andando devagar, dizendo: "Tô aqui na frente, só me segue." Terminei de amarrar e andei uns 20 passos. Não vi mais o Rodrigo. Chamei por ele, mas nada. Caminhei mais, gritando o nome dele. Nada. Nenhuma resposta. Só o silêncio. Achei que ele estava fazendo graça. Ele sempre gostou de pregar peça. Mas o tempo foi passando e nada. Me deu um frio na barriga. Comecei a correr, gritando cada vez mais alto. Parecia que a mata abafava minha voz. Foi aí que eu vi um barulho de algo se arrastando. Não era passo. Era como se alguém grande arrastasse os pés por dentro do mato, sem pressa. O som vinha de trás. Me virei na hora, mas não vi ninguém. Só vegetação densa. Fiquei parado ouvindo e o barulho cessou. Decidi voltar. Usei o GPS para tentar chegar até o ponto marcado, mas ele travava. A seta ficava girando. Andei em círculos por uns 20 minutos até encontrar novamente o arco de galhos. Mas dessa vez ele estava diferente, mais fechado,
como se alguém tivesse acrescentado mais galhos. Atravessei mesmo assim e fui correndo até o acampamento. Quando cheguei, já era o fim da tarde. O céu estava escurecendo e o Rodrigo não apareceu. Esperei a noite toda acordado com a lanterna na mão. A cada 5 minutos eu acendia a luz e apontava para a trilha. Nenhum som, nem bicho, o mato parecia morto. No domingo de manhã, decidi voltar para a cidade e pedir ajuda. Andei até o carro e fui até a Polícia Militar de Itabira. Eles mandaram uma equipe com cães e guias. Fomos juntos até o acampamento. Os cães tiraram as coisas do Rodrigo, mas perderam o rastro pouco depois do arco. Os bombeiros passaram o domingo inteiro vasculhando a mata. Mas nada. Revistaram a área por 3 dias com drones, helicóptero e gente a pé. Nenhum vestígio, nenhuma pegada, nenhuma peça de roupa. O caso foi encerrado como desaparecimento em mata. Mas eu sei que foi outra coisa. Eu vi a trilha sumir. Eu ouvi aquele som. Algo naquele lugar não era natural. Depois disso, tive que conversar com os pais dele. Foi uma das piores coisas da minha vida. Eles tentaram me consolar, mas eu via nos olhos da mãe dele que ela me culpava. Até hoje tenho pesadelos. Sonho que estou naquele mato de novo, chamando pelo Rodrigo. E às vezes eu o vejo. Ele está em pé, no meio da mata, mas não responde. Só fica me olhando. E quando eu tento me aproximar, ele se vira e entra na escuridão. Já faz quase 1 ano. Nunca encontraram corpo, nenhum sinal. Mas eu ainda ouço aquele barulho. Meu nome é Leandro, tenho 31 anos. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquela casa. O que vou contar aqui aconteceu no feriado da Semana Santa, de 2022, em São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. A ideia era fugir um pouco da rotina, respirar ar puro e aproveitar o silêncio da serra. Eu e mais 3 amigos alugamos uma casa grande pelo Airbnb, com uma vista linda e bem isolada. Era o tipo de casa rústica, com móveis antigos, chão de madeira que estalava com cada passo e um cheiro leve de mofo, como se ninguém morasse ali há algum tempo. Quando chegamos, a dona nos recebeu com a chave na mão, mas não entrou. Disse apenas que já estava tudo limpo e pronto, e que qualquer coisa era só chamar no chat do aplicativo. Achei estranho ela nem mostrar a casa por dentro, mas a gente estava animado demais para se importar. A casa tinha 4 quartos. Um deles, logo no fim do corredor, estava trancado. A gente tentou abrir, só por curiosidade, e estava com a chave por dentro, girada. Era um quarto menor. Dava para ver só um pedaço da janela com a cortina branca pela fresta da porta. Ninguém deu muita importância. Deve guardar coisa dela, disse o Igor, um dos meus amigos. Na primeira noite, tudo correu bem. Jantamos, bebemos um pouco e fomos dormir cedo. No dia seguinte, começamos a notar uns detalhes. O quarto trancado, às vezes parecia ter alguém lá dentro. Nada claro, nada direto. Era mais uma sensação de que o ar do corredor mudava quando a gente passava por aquela porta. O cheiro, o silêncio, até o som dos nossos passos ficava diferente ali. E teve outra coisa. O Caio, que dormia no quarto ao lado do trancado, comentou no café da manhã que tinha ouvido um barulho de móvel arrastando na madrugada. A gente brincou que era bicho ou coisa da bebida. Mas a noite seguinte eu também ouvi. Era como se alguém estivesse empurrando uma cômoda pesada. Mas ninguém mais acordou, ou fingiram que não ouviram. A coisa começou a ficar estranha mesmo no 3º dia. A gente tinha saído para fazer trilha e quando voltamos, o Rafael, o mais quieto de todos, estava estranho. Disse que tinha voltado antes para casa porque passou mal, mas ele não queria falar muito. Ficava andando pela casa meio aéreo, como se estivesse ouvindo alguma coisa. À noite ele nem quis jantar. Ficou no quarto dele com a porta fechada. Acordei de madrugada com a porta do meu quarto se abrindo devagar. Era o Caio.
Ele estava pálido, suando. Disse que viu alguém entrando no quarto trancado. Não tô brincando, Leandro. Eu vi a porta aberta e alguém entrando. Eu fui ver, mas quando cheguei perto, estava trancada de novo. A gente levantou e foi até o corredor. O quarto estava sim trancado, como sempre, mas tinha uma coisa nova. Um risco longo na porta, como se algo tivesse sido arranhado ou arrastado ali. Longe de querer bancar o corajoso, a gente decidiu que era melhor nem mexer. Na manhã seguinte, o Rafael não estava na casa. As mochilas dele, a carteira, tudo estava no quarto, menos ele. Procuramos por tudo, pela mata, pelas estradinhas de terra ali perto. Tentamos ligar, mandar mensagem, mas nada. E o mais estranho, o Airbnb não tinha sinal de celular. E mesmo assim, o último visto por último dele no WhatsApp mostrava 2 da manhã. Depois disso, mais nada. Ligamos para a polícia, claro. Eles apareceram, revistaram a casa, fizeram um boletim, mas não encontraram sinal de arrombamento nem pistas de que ele tinha saído. E o quarto trancado continuava trancado. A dona apareceu no dia seguinte, chamou um chaveiro. Quando a porta foi aberta, o quarto estava vazio. Quer dizer, quase. No chão, embaixo da cama, tinha um papel amassado, uma folha rasgada de caderno com algo escrito à caneta. Ele me chamou. Eu não devia ter respondido. A polícia levou o papel. Disse que podia ser brincadeira. E por falta de provas, o caso ficou assim mesmo, desaparecimento. Rafael nunca mais foi visto. A família dele espalhou cartaz, fez postagens, mas nenhum sinal. Voltamos para casa no dia seguinte. O silêncio durante a viagem de volta era sufocante. Ninguém queria comentar, ninguém queria pensar no que aconteceu. Mas o Caio me contou uma coisa dias depois. Ele disse que na madrugada do desaparecimento, acordou com uma voz sussurrando o nome dele, e que vinha exatamente do quarto trancado. O Airbnb, pelo que vi depois, saiu do aplicativo. A casa sumiu da lista. Nunca mais consegui achar o anúncio. Tem noites em que eu ainda sonho com aquela casa, com o corredor escuro e com a porta que nunca devia ter sido aberta.